Olá, gente, bom dia. Eu decidi refazer a minha aula que eu dei ontem no curso dos grandes temas de ligas de cirurgia vascular para ficar documentado. Essa aula eu vou poder disponibilizar para vocês assistirem na hora que vocês quiserem. Tá? Essa aula foi dada ontem no curso de grandes temas vasculares da Liga de Cirurgia Vascular, tanto da UFMA como do SILMA. Vou compartilhar a tela aqui da apresentação. Aqui, vamos reproduzir. Então, inicialmente eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Natália Cardoso, eu sou cirurgiã vascular e endovascular. Eu fiz a minha formação na UFMA, né? Vi essa liga, a Liga de Cirurgia Vascular, ser formada. Ela foi fundada durante a época que eu estava na faculdade, inclusive foi fundada por colegas meus. E agora eu estou iniciando a parte de ensino no SEUMA e já fui convidada para dar aulas nos cursos da Liga de Cirurgia Vascular do SEUMA anteriormente. Então eu acho que eu tenho aí uma boa conexão com as duas ligas. Eu gostaria de agradecer pelo convite, né? E vamos iniciar. Eu tentei deixar a aula o mais dinâmica e didática possível. Afinal, dissecção de aorta é um tema muito importante, muito extenso, com muitas particularidades, tanto técnicas das cirurgias. Então, eu vou tentar não me alongar nessas partes mais específicas e deixar a aula um pouco mais dinâmica e entendível para vocês fixarem o que vocês devem saber sobre dissecção de aorta para identificar ela no pronto-socorro e chamar um especialista assim que for necessário. Então, um pouquinho da história que a gente tem aqui, né? A primeira descrição que a gente teve de um aneurisma arterial foi lá atrás com Galeno, 200 anos depois de Cristo. E aí depois a gente teve essa divisão de um aneurisma mesmo ser da aorta, com Morgani em 1761. E o termo mesmo aneurisma dissecante, né, que antes a gente não separava os aneurismas das dissecções de aorta. A gente só foi ter o primeiro termo aí que falava dessa diferença, de ter uma patologia diferente, né, com o Laennec em 1826, que ele introduziu esse termo de aneurisma dissecante. Tivemos a primeira tentativa de cirurgia em 1935 com Gurin, mas só tivemos o primeiro sucesso, o primeiro caso de sucesso de tratamento de dissecção de aorta com DeBakey. Eu trouxe aqui um episódio de Grey's Anatomy. Eu gosto muito de relacionar aí tanto o nosso dia a dia como as coisas que a gente assiste. Grey's Anatomy era uma das séries favoritas minhas da minha formação. Eu não sei se para vocês também é assim. Eu me lembro que quando eu assistia, eu sempre tinha uma vontade assim, nossa, que legal se o caso que eu tô vendo, eu conseguisse bater com o que eu estou estudando, né? Então eu trouxe aqui um episódio de Grey's Anatomy. Eu não tenho nenhum direito de imagem sobre esse vídeo, né? Só mesmo para ilustração. É o episódio 15 da temporada 7, né, que o nome é Golden Hour, né, que fala a hora de ouro, e ela vai atender um paciente de dissecção de aorta. Então, vamos ver o primeiro atendimento dela e assim a gente vai discutindo a parte de sintomas, alterações no exame físico, nos exames de imagem, para a gente poder fixar mais como a gente deve se portar e o que a gente deve pedir num paciente com dissecção de aorta. A primeira parte. Então, vamos iniciar aqui falando sobre a dissecção. O que é, né? Que diacho é essa dissecção de aorta? É uma delaminação das paredes da artéria, né? Aqui estão todas juntas a parede da artéria e ela vai se separar. Então, a gente tem uma delaminação que pode ser anterógrada, vir de acordo com o fluxo aí do batimento do coração, ou ela pode vir retrógrada, pode vir de baixo para cima. Né? Então, a gente tem uma separação dessas paredes que é produzida pela infiltração de sangue no espaço. Forma uma falsa luz entre essas camadas, né? Entre a adventícia e a íntima. A gente tem como incidência, né, cerca de 15 casos por milhões de habitantes por ano, e ela pode ser dividida aí de acordo tanto com o tempo como com a localização. E essa divisão que a gente faz entre o tempo da dissecção e a localização são muito importantes na hora da gente definir o tratamento que esse paciente vai ter. Então, a gente pode definir
como aguda, subaguda e crônica, né? Em relação se tem menos de 2 semanas, entre 2 semanas e 2 meses e mais de 2 meses. Sendo que essa classificação é um pouco antiga, já teve uma modificação na qual a gente pode classificar em subaguda nas primeiras 24 horas, aguda dos primeiros 7 dias até as 2 semanas, e aí subaguda das 2 semanas ao mês e crônica mais de 2 meses mesmo. Em relação à patogênese, como que a gente vai ter essa formação dessa dissecção? Como que vai separar? De alguma forma, as paredes da nossa artéria vão estar fragilizadas, seja por doenças do colágeno, seja por traumas, seja por cirurgias cardíacas que foram realizadas previamente, cirurgias que foram feitas no local, né? Seja por doenças do colágeno genéticas que esse paciente tem, então ele vai ter as paredes da sua artéria enfraquecidas. E pode ocorrer um rompimento dentro da íntima, né? Então vai ter um rasgo. E conforme tem essa ruptura da íntima, aí a gente vai ter a delaminação da média, ela vai se separar, né? E aí nesse buraco vai entrando sangue, conforme o coração vai bombeando o sangue, ele vai entrando por esse buraco e vai separando as camadas progressivamente, formando uma dissecção, uma falsa luz. Também existe outra teoria para a formação da dissecção, pode ser um hematoma intramural. O que é um hematoma intramural? É um hematoma mesmo, né, um coágulo de sangue que se forma entre as camadas das artérias. Isso por quê? Porque as nossas camadas das artérias, principalmente a aorta, que é uma artéria bem musculosa, ela tem artérias bem fininhas que vão irrigar esses músculos. E de alguma forma, esses vasinhos, eles podem ocorrer um rompimento, e aí o sangramento que tem nessa camada muscular forma um hematoma, e aí que pode, de acordo com esse sangramento, dissecar essas paredes. E aí ele pode comunicar, formando uma dissecção completa, com entrada e reentrada, ou ele pode ficar contido ali apenas num hematoma, né? Então pode ter essa rotura ou não da íntima. Outra teoria é que quando a gente tem um substrato aí da aterosclerose, né? São aquelas placas de gordura. Quando elas estão muito grandes, elas podem se romper, e aí esse rompimento pode rasgar a íntima, e aí rasgando a íntima a gente já tem a formação aí desse buraco que vai formar a dissecção. Eu trouxe aqui mais um vídeo para mostrar para vocês, bem dinâmico, falando de como ocorre a dissecção de aorta. Então, a gente vai ter, por alguma razão, um enfraquecimento na parede da nossa aorta. Então, essa é a camada íntima, né? Como a gente pode ver, por alguma razão a gente tem um rasgo nela, e aí com o batimento, a pressão arterial e o batimento do coração nela, a gente vê que o sangue, além de passar pela luz verdadeira, vai começando a formar uma falsa luz, vai delaminando a camada média aí e vai formando essa dissecção, né? Que é justamente o que a gente vê aqui. Ela pode acontecer ali na raiz da aorta ou ela pode acontecer aqui na descendente. A complicação principal que a gente tem é quando essa camada mais externa se rompe e ocorre o sangramento. Então ele pode sangrar para fora ou ele pode formar uma nova comunicação de reentrada. Dessa forma, às vezes, o paciente acaba ficando mais estável. As dissecções, como fala aí o vídeo, podem ser divididas de acordo com a localização da aorta e a duração dos sintomas, né? A dissecção tipo A, que a gente também vai rever mais para frente, é aquelas que envolvem o arco aórtico, A de arco aórtico, para ficar mais fácil da gente lembrar, e as dissecções do tipo B são da descendente, B de below, então é descendente, e aí essa divisão aí vai ser muito importante para a gente definir o tipo de tratamento. Tá? Os sintomas de dissecção de aorta, que ele vai falando, uma dor muito forte, lancinante no peito, ela é sudden, né? Ela aparece do nada, ela é muito severa, e pode ser confundida com infarto, pode irradiar tanto para o abdômen como para a região interescapular. E aí, dessa forma, se você tiver qualquer um desses sintomas ou identificar pacientes com esses sintomas, é bom pensar em dissecção de aorta. Tá? Entre outras patogêneses que a gente pode ter para a formação da dissecção, pode ser um trauma. Lembra daquele trauma de acidente de carro, da desaceleração. Então, quando o paciente vem com uma aceleração e aí ele bate, né? E aí ele faz esse movimento de vai e volta. Então, a gente tem ligamentos que seguram o nosso coração no local. E esses ligamentos, a região que é solta, ela pode fazer um estiramento, né? O vaso vai e volta. E aí,
nesse mecanismo de estiramento pode ocorrer um rasgo na íntima formando a dissecção, ou a gente pode ter mesmo a degeneração da média, que pode ocorrer por deteriorização do colágeno e da elastina. Isso vai acontecendo de acordo com a idade, então, como vocês vão ver, a dissecção de aorta ela ocorre em idades mais avançadas, né, justamente por essa deterioração progressiva que a gente tem do colágeno e da elastina, e a hipertensão é um dos principais fatores de risco por também fazer essa deteriorização na camada média. Como a gente tem alterações do colágeno, podem deixar as paredes do vaso mais fracas, o Marfan e o Ehlers-Danlos, que são doenças genéticas, né? Uma do colágeno e a outra da fibrilina, em que esses pacientes têm dificuldade, não conseguem produzir essas proteínas direito. A gente tem um defeito, né, do tecido conectivo. Essas artérias têm uma parede mais fraca e muito tendenciosa a formar dissecção. Nesses casos, a dissecção ela aparece em idades mais jovens. Então, ficar atentos. Pacientes que já têm diagnóstico de Marfan, diagnóstico de Ehlers-Danlos, já vier com uma dor torácica pensar numa possível dissecção. Paciente novo que não tem nenhum diagnóstico fechado, mas que apresenta, vem no teu pronto-socorro com uma dissecção, pensar em investigar em Marfan e Ehlers-Danlos, justamente para a gente poder ver esse padrão familiar e poder tratar os pacientes da família, né, diagnosticar quem da família tem essa síndrome e fazer uma atenção aí mais perto desse caso das famílias. Outras doenças, né, que podem ser associadas com a dissecção são doenças que vão fazer inflamações da parede dos vasos ou que podem fragilizar elas. Então, arterites, coarctação da aorta, justamente porque na coarctação a gente tem um estreitamento do canal da aorta, então a pressão fica muito forte, e aí antes da coarctação pode formar uma dissecção. Quando a gente tem lesão da válvula aórtica bicúspide, justamente por esse batimento aí, a pressão ela não fica igualitária em todas as partes da parede da aorta, então fica lesionando mais uma parte, né, batendo aquela pressão, aquele sangue, e aí pode formar uma lesão na íntima nesse local. Pacientes que já fizeram cateterismo, por trauma do catéter, ele pode formar um rasgo na íntima, e aí dessa forma formar uma lesão e aí predispondo uma dissecção. Pacientes que foram submetidos à cirurgia, aquela cirurgia com circulação extracorpórea, aonde a gente rasga a aorta para introduzir a cânula, às vezes pode ser um ponto ali de fragilidade da aorta que pode ocorrer a dissecção. Gravidez é um fator de risco, justamente por esse estado hipervolêmico, então pode ser, tem mais casos de dissecção na gestação mesmo, e aqui eu deixo individualizado, drogaditos, né? Essa é uma causa para pacientes que não têm nenhuma dessas outras comorbidades. Então, sempre investigar paciente jovem que vem com dissecção, o uso de drogas ilícitas, de cocaína, ele tem uma associação na literatura com o surgimento de dissecção. Inclusive, eu tive um paciente recente que teve história disso, de uso de drogas e depois ter iniciado um quadro de dissecção, tá? Então, revisando aqui a classificação. Então, essa classificação ela é importante porque pode cair nas provas de vocês de residência, tanto para acesso direto, para residências de acesso direto, né, de cirurgia geral, ou para subespecialidade, a classificação da dissecção de aorta. Ela geralmente foi classificada por duas pessoas, por DeBakey e por Stanford. E a classificação de DeBakey é em 1, 2 e 3, e a de Stanford é dividida entre A e B. A DeBakey, para a gente lembrar, 1 é o que pega tudo, pega ascendente, arco e descendente, tá? 2 é aquela que vai pegar só o ascendente. E o 3 vai pegar só a descendente. Após a subclave, inicia a dissecção, né? A artéria subclave inicia a dissecção e aí ela pode se estender. Sendo que o 3, em DeBakey, teve uma modificação, a gente pode classificar entre 3A e 3B. 3A, quando essa dissecção é na descendente, mas fica confinada à aorta torácica, e 3B, quando ela passa do diafragma e vira uma dissecção tóraco-abdominal, tá? E Stanford dividiu entre A e B. A são aquelas que incluem a aorta ascendente. Então, para vocês lembrarem, A de ascendente, tá? De ascending aorta. Então, A são os casos que vão acometer a aorta ascendente. E B de below,
a aorta descendente. Então, é após o arco aórtico, né? Na aorta descendente, é Stanford tipo B. Então, para ficar mais fácil da gente poder lembrar dessas classificações. E aqui eu trago para vocês os fatores de risco para dissecção de aorta, mas eu acho que o mais importante quando a gente está estudando uma doença é a gente entender a fisiopatologia dela. Se a gente entende a fisiopatologia, como essa alteração acontece, fica muito mais fácil da gente associar as doenças que são fatores de risco para aquela patologia. Então, como a gente conversou, a dissecção ela é um rasgo dentro da parede da aorta, né? Ou a formação de um hematoma dentro da parede da aorta também. Então, doenças ou situações que vão fragilizar a parede da aorta, ou doenças que vão causar inflamação, que de alguma forma fragilizam essa parede, elas são fatores de risco para dissecção, sim. Então, pressão alta, alterações de tecido conectivo, como diz aí, doença cística da aorta, a aortite, né, que é a inflamação da aorta. Uma inflamação, ela causa enfraquecimento da parede, pode ser iatrogênica, quando a gente faz algum procedimento e ali corta aquela região do vaso e fica enfraquecido, e aí pode ser um ponto para o início de uma dissecção. Então, todas essas doenças que causam inflamação, tanto do nosso organismo como das nossas artérias ou arterites, são fatores de risco para o surgimento de dissecções. E aí vamos passar para as manifestações clínicas, né? Como que esse paciente vai chegar para mim? Como que ele vai chegar no pronto-socorro? Como que ele vai chegar no meu consultório quando eu terminar a minha formação? Como que eu vou identificar que ele tem uma dissecção de aorta? Então, um dos sintomas mais característicos da dissecção é a dor. É uma dor muito intensa, lancinante, de um início súbito, tá? A localização dessa dor pode estar relacionado à localização da dissecção. Então, o que a gente tem encontrado de associação é que pacientes que têm uma dissecção já do arco, da raiz da aorta, vão ter uma dor mais na região aqui external, anterior, e quando os pacientes têm essa dor irradiando para a região interescapular, ou para o tórax, ou para a coluna, geralmente são pacientes que têm uma dissecção que vai se estender aí para a aorta descendente também. E conforme essa dissecção vai aumentando, vai dissecando esses vasos para baixo, essa dor pode ir migrando de localização, sim. 7% desses pacientes que têm dissecção podem ter insuficiência cardíaca associada e sintomas de AVC, bem como um AVC franco mesmo, se a dissecção ela se estender para a carótida interna, mas comumente se estende para a esquerda, né, carótida interna esquerda. Pacientes podem ter um episódio de síncope, 13% deles podem apresentar esse sintoma, né, chegar no pronto-socorro por um desmaio, e aí quando fizer o check-up descobrir que foi por uma dissecção. Mas as taxas de mortalidades maiores, elas estão associadas com pacientes que fazem tamponamento cardíaco, seja por uma ruptura aí dessa dissecção que forma um sangue dentro das camadas nossas do pericárdio, o coração não consegue bobear o sangue porque dentro do saquinho aí que ele está protegido, está cheio de sangue, ele não consegue dilatar para bombear. E aí esses pacientes têm uma maior mortalidade, sim, e pacientes que já chegam com quadro de AVC têm uma mortalidade também aumentada com a dissecção associada. Certo? As outras manifestações clínicas vão depender mesmo da extensão da dissecção. Então, se a dissecção ela vai se estendendo aí pela aorta torácica e vai ocluindo os vasos que saem da aorta e vão irrigar a nossa medula, a gente pode ter uma neuropatia periférica isquêmica, pode inclusive ter uma paraplegia irreversível. Né? Esses pacientes podem evoluir para uma parada cardiorrespiratória e inclusive para uma morte súbita, dependendo aí se ocorrer essa ruptura com esse sangramento volumoso ou mesmo se essa dissecção atingir aí uma parte nervosa que controla a medula e o centro respiratório também. Outros achados que a gente pode ver no exame físico, né, são um sopro de regurgitação aórtica. Então, no paciente, quando ele chegar no pronto-socorro, sempre, ainda mais com dor torácica, não existe não auscultar, né? Você não pôr a mão no paciente. Então, você vai palpar todos os pulsos, você vai examinar ele, tirar a camisa, auscultar. Então, quando você fizer a ausculta, lembra ali que no episódio do Grey's Anatomy, a Meredith, a primeira coisa que ela fez, além de pegar o eletro, foi auscultar o paciente, né? E aí ela não identificou nenhuma alteração na ausculta, mas a gente pode ter um sopro, sim, de regurgitação de aorta em até 30% dos casos, quando a dissecção
é proximal, né? Ela inicia na raiz da aorta, e a gente pode ter essa diferença de pulso entre o lado direito e o lado esquerdo. Inclusive, foi uma pergunta de um aluno que assistiu a aula ontem, se existia, se isso era um sinal patognomônico de dissecção de aorta. Não é patognomônico, mas é um sinal que pode nos dar uma dica. Então, o paciente chega com uma dor torácica muito grande, lancinante, a gente está tentando diferenciar isso de um infarto. A gente mede a pressão arterial de um lado e do outro ela está diferente, pode ser por uma dissecção da artéria braquial, né? Dissecou a subclávia indo para a braquial e aí a gente tem essa diferença de pressão de um lado para o outro. Isso acontece por uma dissecção geralmente da subclávia esquerda. Então, a direita está mantida, e essa é a pressão real do paciente, e na esquerda vai estar diminuída. A gente tem essa diferença. E também uma diferença de pulso, um pulso mais forte do lado direito e diminuído do lado esquerdo. Ela ocorre em 30% dos casos quando a dissecção é proximal e pode ocorrer em 15% dos casos quando essa dissecção é mais distal. Em relação às manifestações neurológicas, elas vão depender aí realmente da localização e da extensão da dissecção. Podem ocorrer de 6 a 19% dos casos de dissecção que chegam para a gente no pronto-socorro, e aí vão depender se ocorreu essa dissecção aí de artérias inominadas ou da carótida comum esquerda, que aí pode formar uma síndrome AVC-like, ou então quando a gente tem uma dissecção com oclusão das artérias espinhais, que são as artérias que vão nutrir, né, que trazem oxigênio para a nossa medula, e aí com isquemia da medula a gente acaba tendo uma paraparesia ou mesmo uma paraplegia em alguns casos irreversível. Apesar da dissecção aórtica ela ser um diagnóstico diferencial, né, do infarto agudo do miocárdio, eles podem estar associados. O paciente com dissecção pode ter infarto também em 1 a 2% dos casos. E a gente pode ter outras isquemias de outros órgãos-alvo de acordo se essa dissecção está ocluindo esses vasos. Então, se a dissecção ela se estende até as artérias renais e oclui as artérias renais, a gente pode ter uma isquemia renal, uma insuficiência renal aguda, com aumento das escórias, com falência, né, dos rins. A gente pode ter uma isquemia mesentérica quando a gente tem o acometimento da mesentérica aí superior, ou pode até ter isquemia das pernas, dos membros inferiores, se essa dissecção se estende aí para ilíacas e femoral. E aí, nesses casos, quando a gente tem uma dissecção se estendendo aí para os membros inferiores, geralmente a gente tem diminuição dos pulsos. Então, é outro sintoma, outro sinal para a gente ficar atento. Paciente que tem diferença da amplitude dos pulsos do membro superior para o membro inferior, acaba nos dando uma dica aí de uma dissecção de aorta ascendente, né, ou descendente, ou seja, ela poupou os vasos do arco, né, os vasos do arco, que são onde saem as artérias do braço, estão íntegros, mas ali essa dissecção inicia na aorta que está descendo, e aí tem provavelmente uma extensão aí até femorais, por isso a gente tem uma diminuição dos pulsos do membro inferior, mostrando aí essa diferença de amplitude de pulsos, pode nos dar uma dica da dissecção. Em relação aos achados no exame físico, na maioria das vezes esses pacientes eles vão vir com uma pressão super alta, né? Muita dor e uma pressão super alta. A pressão alta ela está presente em 70% dos pacientes que têm uma dissecção distal e 36% de uma dissecção proximal. Mas alguns pacientes podem nos confundir vindo com uma hipotensão. Nesse caso, a gente tem que ficar muito atento, porque são pacientes mais graves, que podem ter associado esse tamponamento cardíaco, ou seja, a pressão está baixa porque o coração não está conseguindo bombear sangue, ou a gente tem uma insuficiência aórtica aguda feita pela dissecção. E aí isso ocorre mais em casos proximais, em 25% quando a dissecção é proximal, ali na raiz da aorta, e 4% bem menos comum quando a dissecção ela é mais distal. O que a gente também pode ter, que eu já vim falando aqui nos slides anteriores, é essa pseudohipotensão. É uma coisa que a gente acha que tem hipotensão. Então, quando a gente mede ali no braço esquerdo a pressão, ela está baixa ou bem mais baixa, e quando mede no lado direito, aí a gente consegue ver que a pressão está alta, né? E isso quando ocorre a dissecção, que é essa diferença que a gente vê de pressão arterial de um membro para o outro, ou a diferença entre os superiores e os inferiores, tanto na pressão arterial como na amplitude dos pulsos. Isso pode indicar dissecção, certo? E em relação às características clínicas desses pacientes. Então, os pacientes de dissecção, eles são mais comumente homens, tá? Tendo uma proporção aí até de 3 homens para cada mulher acometida com a dissecção. Em relação à faixa etária, é mais de 50 anos.
O tipo A acomete pacientes mais jovens, de 50 a 60 anos, é a faixa etária mais acometida. O tipo B é de 60 a 70 anos, é uma década para frente. E a gente pode ver que entre os sintomas mais comuns que estão aí divididos nesse quadro é uma pressão alta, né? E a gente pode ter uma dor retroesternal, a dor interescapular vai ser mais comum no tipo B, que é a aorta below descendente, ou seja, então a aorta ela vem, sai daqui e ela passa ali bem pertinho da coluna. Então por isso que a dor irradia para a região interescapular aí na nossa costa. Podem ter associações com acidentes vasculares cerebrais, isso mais comum no tipo A. Então fica fácil a gente associar o tipo A e o tipo B com as associações se a gente entende a anatomia. Então, se o tipo A pega ramos que saem da aorta, né, e os primeiros ramos que saem da aorta são carótidas, subclávias, são aqueles que vão irrigar os braços e o cérebro. Então, sintomas que acometam essa região, eles geralmente vão estar associados com dissecções que envolvem o arco aórtico do tipo A. E agora, sintomas de regiões mais distais, de abdômen, de renais ou de coluna, geralmente estão associados com dissecções do tipo B, que são da aorta descendente, que são de onde saem as artérias que vão irrigar essas regiões. Então, fica bem fácil a gente dividir aí e associar os sintomas quando a gente entende a anatomia, a localização das dissecções. Em relação aos achados, né? Na aorta, a gente pode ter a dissecção da aorta ascendente, e geralmente ocorre na face lateral direita, 65% dos casos, ela é a mais comum de acontecer. A do arco aórtico, né, ali do cajado, ela ocorre na face superior, ela tem uma frequência aí, a menor entre as 3 de 10%, e a aorta descendente, né, que aí pode ser só torácica ou pode envolver abdominal também, tem uma frequência mais variável do local que inicia a dissecção, pode iniciar bem no ligamento arterioso, né, ali logo após o cajado ali onde ela está descendo, e ela é frequente em 25% dos casos de dissecção. Em relação aos achados, né, anatômicos que a gente tem, 7,8%, o estudo de Hust viu uma frequência de múltiplas entradas. Então, não é só um rasgo. A gente tem vários rasgos. Um rasgo inicial e, às vezes, outro rasgo que aí vai comunicando, né? E aí, outros buraquinhos que vão formando e vão comunicando aí, fazendo uma entrada e uma reentrada desse fluxo de sangue que entra na parede da dissecção, na falsa luz, e volta para a luz verdadeira, né? E aí, constituindo o caminho. Quando tem esses buracos de entrada e reentrada, até os pacientes ficam mais estáveis, né? Porque não vai dissecando para baixo, o sangue passa e volta pelo outro buraco. E aí a tendência dessa progressão é menor. Quando a gente não tem esses buracos de reentrada, aí a dissecção tende a se estender muito mais rapidamente. Já Shena viu esses múltiplos buracos, né? Esses múltiplos orifícios de reentrada em 11% dos pacientes com dissecção. A dissecção, ela pode ficar limitada à aorta ou não, então ela pode se estender para ilíacas, pode se estender para as carótidas, mais comumente à esquerda, pode se estender para a artéria nominada, pode ir para as renais, causando insuficiência renal, para as subclávias, como a gente viu que dá essa alteração de pulso, né, mais comum na subclávia esquerda, dando uma diminuição tanto de pulso como de pressão desse lado, e podendo dar isquemia no braço também. Pode acometer as mesentéricas, principalmente a superior, dando uma isquemia intestinal, dor abdominal, isquemia intestinal, pode dar hemorragia digestiva e também pode acometer as coronárias, fazendo um infarto, né? O risco de rotura, né, dessa parte da camada que está mais fina ali, em contato com a cavidade, de se romper e ocorrer um sangramento, ele é maior no tipo A, muito, muito maior no tipo A. E também está mais associado com insuficiência aórtica no tipo A. E aí, agora nós vamos passar para a parte dos exames de imagem. E aqui eu trago uma frase que é muito importante, que o sucesso terapêutico no tratamento das dissecções de aorta, ele vai estar intimamente relacionado com a precisão de informações que a gente tiver. Então, é muito importante a gente definir o tempo de sintomas, a localização, se é tipo A, se é tipo B, certo? Para a gente poder definir qual é o melhor tratamento que o paciente deve ser indicado. Então, a gente tem que, o mais rápido possível, fazer essa confirmação, se é uma dissecção, da suspeita clínica para a confirmação, né? Ver se tem um envolvimento da aorta ascendente ou não, ver se tem um acometimento cardíaco associado, se tem regurgitação, se tem derrame pericárdico,
se tem alteração na fração de ejeção e se tem infarto associado, dissecções de coronárias. E com esses exames de imagem, a gente vai nos dar dados desses orifícios de entrada e de reentrada, qual é a localização deles e que tratamento seria mais indicado para a gente fazer. Se tem trombos intramurais, trombos dentro da aorta que podem modificar a nossa conduta e ver também se tem envolvimento de vasos secundários, como a gente falou aí da carótida, da mesentérica, que podem dar isquemia aí de órgãos-alvos, indicando um tratamento mais breve possível. Em relação às alterações da radiografia de tórax, geralmente é um achado incidental. A gente pode ter um alargamento, né, da silhueta aórtica, um alargamento do mediastino em 81 a 90% dos casos. E tem um sinal sugestivo, que é o sinal do cálcio, que é um sinal como se fosse um sinal de moeda. Assim, a gente vê a aorta bem calcificada e aí a gente vê um halo um pouco maior, que seria da parte da dissecção. A gente pode ser um sinal que a gente identifique no raio-x. Outra alteração que a gente pode ter no raio-x é um derrame pleural, mais comumente na esquerda, mas ele tende a aparecer aí numa evolução um pouco mais subaguda, após 2 dias da dissecção, a gente pode fazer no raio-x identificar isso, mais para pacientes que a gente acaba diagnosticando quando a dissecção está crônica. E é importante a gente ter, e é difícil que a gente às vezes tenha esse dado do raio-x prévio. Então, pode ser que o paciente tenha anatomicamente o mediastino mais alargado mesmo, ou pode ser que ele esteja alargado no momento. Inclusive, eu vou mostrar um vídeo aí desse episódio do Grey's Anatomy que a Meredith, ela suspeita dessa dissecção por conta do paciente ter um alargamento de mediastino no raio-x. Então, essa é uma radiografia torácica em que dá para ver a dissecção, então a gente consegue ver a lâmina aqui, que está indicada pela seta, né, a delaminação da aorta. E aqui vamos ver o vídeo, ó, em que a Meredith, ela pede uma consulta da cirurgia cardiotorácica, né, que lá é tudo junto, cardiotorácica, justamente porque ela desconfia de um alargamento do mediastino. Então, ela está passando o caso aí para a attending dela. Então, pode ver, assim, nesse episódio a gente vê que ela está conduzindo o caso super bem. Então, não é um caso tão franco de dissecção aórtica com sintomas muito francos, assim, com instabilidade hemodinâmica. Então, todos os exames do paciente voltam normais, né? Enzimas cardíacas, porque não é infarto, não tem infarto associado. O eletro não tem alterações, mas é importante que a gente peça eletro no paciente com suspeita de dissecção para a gente diferenciar aí se tem infarto associado ou não, ou se é um infarto e não é dissecção. E aí, nesse caso, a única coisa é que ele tinha um alargamento de mediastino. E a cirurgia cardiotorácica fica de olho, pede uma repetição desse raio-x, porque tinha feito com o raio-x portátil, e às vezes o raio-x portátil pode superestimar aí o tamanho, dependendo da posição que é feito o raio-x. Então, pode superestimar esse tamanho do mediastino. E aí, dessa forma, ela pede um raio-x mesmo na máquina de raio-x para confirmar se esse mediastino está alargado mesmo. Entre os exames que a gente tem, além do raio-x, a gente tem a ortografia, né, que seria a angiografia. Antigamente era considerado padrão ouro, mas hoje a gente só reserva a arteriografia não para confirmar diagnóstico, mas sim para quando a gente já quer tratar, quando a gente vai tratar por endovascular. Ainda bem que com a evolução da medicina a gente consegue cada vez mais casos tratar por essa forma menos invasiva, e aí a gente deixa mesmo a ortografia não para confirmar um diagnóstico. A gente consegue já fazer isso com tomografia e ressonância, como a gente vai ver mais para frente, e aí a gente acaba separando a ortografia mais para ser um tratamento do que um exame diagnóstico, né? É bem acurado, a gente pode ter sinais angiográficos diretos, a gente pode visibilizar os 2 lumes, ver aquele flap intimal, ou a gente, às vezes, fazendo o exame, pode desconfiar por uma deformidade do lumen aórtico, quando a gente tem espessamento das paredes aórticas e os ramos secundários estiverem esquisitos ou dissecados também. As vantagens da ortografia é que a gente consegue delinear a dissecção, né? Ver onde inicia, onde termina, para a gente planejar o tratamento e ver se tem insuficiência aórtica associada e coronariopatias, mas é um procedimento invasivo
que usa contraste, depende de disponibilidade de uma equipe mais especializada, leva um tempo, então a gente acaba dividindo esse procedimento, né, reservando esse procedimento mais para quando a gente já quer tratar, aí a gente faz a ortografia, planeja ali rapidinho e já faz o tratamento no mesmo tempo. Então, aqui uma imagem de dissecção, a gente consegue ver ali a lâmina de delaminação, a parte da dissecção numa aorta descendente, né? B de Stanford, below, tá? E o exame que a gente mais utiliza na dissecção é a tomografia computadorizada, que consegue nos dar esse dado de extensão, consegue nos mostrar anatomia para a gente até planejar um tratamento. Existe agora, com esses novos tomógrafos, reconstrução 3D, que nos dá uma imagem aí bem fidedigna de como que é a dissecção, como a gente pode ver nessa imagem aí, tá? E aqui eu trouxe um caso que a gente teve há poucas semanas no nosso serviço de uma dissecção de aorta, e foi um paciente que evoluiu bem, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, na tomografia, a delaminação entre a luz verdadeira e a luz falsa. Às vezes fica um pouco mais difícil a gente identificar o que é a luz verdadeira e a luz falsa, né? Até a luz verdadeira está com um contraste um pouco mais alto, mas a luz verdadeira é a menor e um pouquinho mais escura, porque a gente pode ver os ramos saem da luz verdadeira, o que é bom, de bom prognóstico, né? E esse paciente ainda bem, evoluiu super bem. Na parte de tratamento eu vou explicar para vocês qual foi o tipo de tratamento. Podem ver uma dissecção tipo B, tá? E aí pode ver a aorta dissecada, dissecando até a ilíaca, né? Ó, pegando todo o abdômen e dissecando aí até ilíacas. Além da tomografia, né, que nos dá muita ajuda, a gente pode fazer uma ressonância magnética. As vantagens da ressonância é que é um exame menos invasivo, que você pode usar na ressonância normal, não precisa usar contraste, ou numa angiorressonância a gente usa o gadolínio, que é menos nefrotóxico, né? Pode fazer uma imagem de vários planos, só que a ressonância é um exame mais demorado e que pacientes que têm marca-passo, desfibriladores e clipes dentro da cabeça, né, de tratamento de aneurismas cerebrais, não podem realizar a ressonância. Mais difícil de identificar uma regurgitação de aorta e é contraindicado para pacientes instáveis, mas também é uma opção aí terapêutica de exame de imagem, porque dá uma imagem aí também bem fidedigna que a gente pode planejar o tratamento, assim como a tomografia. A gente pode pedir para esses pacientes eco. O eco é para a gente descartar se não tem nenhum acometimento cardíaco. É um exame que é rápido, fácil, pode ser feito aí à beira-leito, não é invasivo, não tem contraste nem radiação. E aí a gente consegue ver, às vezes, se tem um acometimento de válvulas, tem uma insuficiência cardíaca associada, justamente para a gente definir o prognóstico e o tratamento do paciente. Esse aqui são imagens de um ecocardiograma, que a gente tem uma dissecção bem na raiz da aorta, como vocês podem ver as setinhas aí indicando o flap da dissecção. Outros exames que a gente pode realizar, uma angiografia coronariana bem questionável, a gente fazer nesses pacientes, né, só se for para identificar uma dissecção ostial e já tratar no mesmo tempo, senão eu não indicaria. E o eletro a gente acaba pedindo justamente para excluir, né, diferenciar essa dor torácica de um infarto para uma dissecção, mas não esquecer que dissecções proximais podem ter um infarto associado, né? E a tomografia, que a gente já falou antes, né, vai identificar aí os dois números separados por um flap. É um exame que não é invasivo, que pode ver a presença de trombos, pode ver um derrame pericárdico, mas usa contraste, né? E às vezes fica difícil da gente localizar esses pontos de entrada e reentrada. E aí a gente tem aqui a sensibilidade, a especificidade de cada um dos exames de imagem que são utilizados para a dissecção. E vamos passar para a parte mais importante, né? Então, chegou esse paciente para mim, eu fiz o eletro, fiz o eco, fiz a tomografia, identifiquei uma dissecção tipo A ou tipo B. E agora, o que eu faço, né? Então, o principal, o paciente vem com dor, você vai tratar a dor, alívio da dor, com opioides, morfina. E também vai fazer a redução da pressão arterial desse paciente e diminuir a velocidade de ejeção do coração. Por quê? Você diminuindo a pressão e diminuindo aí esse coração que está batendo, dando essa porrada aí e aumentando essa dissecção progressivamente, você consegue diminuir essa progressão da dissecção. Então, a gente vai ter
uma pressão arterial média aí, de objetivo entre 60 e 75 milímetros de mercúrio, usando nitroprussiato de sódio, vai usar beta-bloqueadores para diminuir o batimento cardíaco e pode usar outras medicações, como antagonistas do canal de cálcio e outras medicações para controlar a pressão, isso se o nitroprussiato for contraindicado. Já em pacientes que chegarem para vocês no pronto-socorro com hipotensão, pensar justamente nisso. Será que esse paciente dissecou um lado, então por isso que esse lado está com a pressão mais baixa? Então, sempre medir do lado contralateral, medir na perna também para ver se tem diferenças de pressão, para desconfiar aí de uma pseudohipertensão, ou desconfiar de um prognóstico pior ainda, que é um tamponamento cardíaco. Pacientes que têm choque hipovolêmico devem ser tratados com volume na mesma hora e o início de drogas vasoativas, como a norepinefrina e a fenilefrina, assim que necessário, tá? Em relação ao tratamento, como que é? O tipo A, que é o da aorta ascendente, sempre vai ser cirúrgico, sempre, sempre, sempre. Chame o cirurgião cardíaco. Quem opera dissecção de arco de aorta, de ramo, de raiz de aorta, é o cirurgião cardíaco. Então, uma cirurgia super grande, que envolve circulação extracorpórea, hipotermia, uma parada circulatória total, na qual ele vai interpor uma prótese aí de dacron, dependendo da localização, às vezes fazer um implante de uma nova válvula aórtica, se ela é bem na raiz da aorta, se não, mais para frente fazer o reimplante da carótida, das subclávias, né, e da inominada também. Já no tipo B, pode ser um tratamento tanto cirúrgico como clínico, tá? E o tratamento pode ser tanto de cirurgia aberta como percutânea. O que vai depender, né? Falar aí que não existe consenso, mas a gente já tem um consenso para os casos que a gente trata clínico e para os que a gente trata cirúrgico, né? Então, geralmente, o tipo B, a gente inicialmente vai tratar clínico, a não ser que esse paciente tenha sinais de uma evolução desfavorável ou se ele apresentar uma evolução desfavorável, ou seja, uma dor que a gente não consegue controlar, a pressão não está conseguindo controlar, a dissecção está aumentando, isquemia de órgãos-alvo, então a dissecção ela se estendeu até as artérias renais e está causando uma insuficiência renal, uma insuficiência de intestino, então uma insuficiência das pernas. Então, esses pacientes a gente tem que tratar, ou quando a dissecção tem características que não são muito favoráveis, que podem degenerar com o tempo para aneurismas, ou para pior, ou para rompimento, aí a gente acaba tratando já inicialmente esse paciente ou de uma forma cirúrgica ou de uma forma percutânea. Hoje em dia, com o avanço das técnicas endovasculares, a gente praticamente trata todo mundo pela forma percutânea o máximo possível, né? Então, aqui são as indicações de cirurgia, né? Do tipo A, sempre quando ela é aguda. No tipo B, só nos casos de ruptura, má perfusão, a dissecção está se progredindo ou o tratamento clínico não está melhorando, né? Está piorando. E crônica, aí sim, se o paciente já chega com uma dissecção crônica do tipo A, aí a gente só vai tratar se os sintomas desse paciente forem relacionados à dissecção, se ele tiver algum sinal de malperfusão ou se ele tiver uma degeneração dessa dissecção para um aneurisma. E no tipo B, mesma coisa, se os sintomas forem relacionados à dissecção, malperfusão ou se degenerou para um aneurisma. Hoje em dia a gente já pode indicar até se a dissecção tem algumas características que nos falam que pode degenerar aí para frente para um aneurisma. O prognóstico. Esse paciente, quando ele chega no pronto-socorro com uma dissecção aguda, ele tem uma chance de óbito muito maior, de 1% por hora nas primeiras 48 horas e depois vai caindo. A gente teve uma mudança aí, uma sobrevida muito maior com as novas técnicas, novas cirurgias, e a gente tem uma sobrevida muito boa na dissecção, de 60% na dissecção aguda proximal quando tratado cirurgicamente e até 80% na tipo B, naqueles que são tratados clinicamente. E aqui eu trago a parte final do episódio, né, que a gente vai ver o desfecho do que se tivesse identificado, talvez conseguisse salvar a tempo, tá? Então, por isso que a importância dessa aula. É importante que a gente saiba definir e identificar as doenças para a gente suspeitar delas, identificá-las e poder tratá-las, né? Mas ainda bem que esse outcome, né, esse resultado aí um pouco mais trágico do episódio não é tão comum. Inclusive, eu dei alta para um paciente ontem de dissecção no nosso serviço
mostrando que existe sim uma sobrevida boa e uma boa evolução nas dissecções de aorta. Então, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade da aula. Eu vou deixar aqui disponível no YouTube. Vocês podem botar suas perguntas nos comentários, que eu vou respondê-las. Eu posso responder pessoalmente, podem se inscrever no meu canal no YouTube ou podem mandar para mim no Instagram, que aí eu respondo todas as dúvidas. Muito obrigada, esses são os meus contatos e eu fico à disposição. E se vocês quiserem que eu faça mais aulas para disponibilizar aqui no YouTube com temas de vascular voltados para acadêmicos, me deem esse feedback aí que será um prazer fazer. Tchau, tchau. Ai, eu não tô... Eu acho que eu não gravei, meu amor. Eu tô achando que eu não gravei. Tá gravando. Ai, graças a Deus. Ah!